Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo certo por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o Vino 11 ou o 20 Office Fundo Imobiliário. Trazer um pouquinho ali das nuances, porque ele está tão depreciado na questão patrimonial, qual que é o ponto que está impactando esse fundo e também ali o portfólio dele como um todo. Antes de mais nada, ia pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos e também sempre se informando aí sobre o mercado. Beleza? Bora pro vídeo. Bora lá então, pessoal, trazer um pouquinho mais, começando aqui pelo característica do fundo, né? Então hoje o fundo tem ativos no Rio de Janeiro, tá? Bem importante frisar aqui, no Leblon e também no Humaitá, lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Aqui tem uma das imagens que é da sede da TV Globo, coloquei aqui junto. E na cidade de São Paulo, vai ter mais outros ativos, totalizando 10. Totalizando 10. Então, aqui trouxe aqui um da Haddock Lobo, em São Paulo. Então, basicamente, o fundo ele vai fazer a locação desses ativos imobiliários, dessas lajes corporativas, para as empresas e dessa maneira ele busca atuar, então, auferindo renda. Trazer um pouquinho mais aqui sobre essa questão de área total de locação do fundo, é bem importante a gente olhar para isso. Então, hoje a gente vai ver que a locação máxima aqui, né, ela vai estar dentro da sede da Rede Globo, 100% ocupada, né, 100% do fundo, desculpa. Área bruta locável, 39 mil metros quadrados. A gente vai ver os outros aqui também, né? BMA Corporate, sede CIA, a Haddock Lobo. Então, isso aqui é a participação que o fundo tem dentro do ativo. E aqui a quantidade área bruta locável. Então, a gente vê aqui que hoje a sede da Rede Globo em São Paulo, ela é majoritária dentro do fundo. Ela é muito expressiva. É um monoinquilino e, ao mesmo tempo, representa um percentual muito expressivo dentro do fundo, tá bom? Eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, isso é bem importante. Vamos entrar lá então para essa etapa, essa questão de entender um pouco mais do fundo, né, dos locatários. Então a gente vai ver aqui que o locatário maior é a Rede Globo, representa 38% do fundo. O segundo maior locatário é a própria 20 Partners e o terceiro, Vitacom. Pessoal, é muito bom quando a própria gestora vai alocar o imóvel, porque a garantia de pagamento ela é muito grande. Só que ao mesmo tempo pode haver um conflito de interesses aqui dentro. E o que que acontece? Na hora de repassar um aluguel, na hora de fazer um reajuste de contrato. Então, pode haver um conflito de interesses que não é benéfico para o fundo imobiliário, mas sim para a gestora. Então, esse é um ponto de risco e é um ponto de atenção ali dentro do ativo, tá bom? Além disso, tem a própria Rede Globo aqui representando 38% do fundo. A gente vai ver as outras locatárias também, o WeWork, que está com problema nos Estados Unidos, gerando impacto aqui de 5% para o fundo. Então, você vai ver que há um problema nessa questão de locatários, né, e de quem são esses locatários. Então, esse é um grande problema do fundo, isso impacta diretamente, não na questão do valor patrimonial, mas na questão de você entender o risco que tem ali dentro e a cota vem para baixo, tá bom? Tem um outro aspecto que eu vou mencionar logo, logo também. Então, a gente vai aqui para a questão de tipo de contrato. Então, 70% dos contratos são atípicos e 30% típico. Tá bom? Contrato atípico, você tem mais flexibilidade na negociação, contrato típico é mais dentro da legislação contratual. Então, aqui, como eu mencionei, na cidade Rio de Janeiro, 31% e São Paulo, 69%. Beleza? Segmento de atuação, então, a gente vai ver aqui, ó, 43% é dentro de comunicação e mídia, 12% setor financeiro, que é o caso da própria 20 Partners, aqui 7% é dentro de coworking, né? Construção e serviços imobiliários também tem uma representatividade. Então, basicamente, ali, os setores no quais ela está alocada. Acho que é mais importante a gente olhar também para esses locatários, a gente vê que tem uma concentração ali dentro do ativo. Vamos lá, então, agora para entender um pouquinho mais dessa questão do aluguel médio dos contratos típicos, né? A gente vai ver aqui por metro quadrado, né? R$ 119 é a taxa de mercado.
em relação a no contrato típico por metro quadrado, a gente vê que a Vinci está um pouco abaixo, ali em 94,9. Então, é uma diferença expressiva, a gente está falando ali mais ou menos de 30% de diferença. Isso impacta porque a gente poderia ter dividendos maiores ali dentro do ativo, a gente acaba não tendo, justamente porque está alocando por um valor mais barato. Beleza? Isso é bem importante de entender, porque basicamente está um preço abaixo. A taxa de ocupação, a gente vê aqui que a Vinci está com 76,2% de ocupação atualmente, enquanto a média, desculpa, a média de mercado é 76,2% e a Vinci está com 95,1%. Então ela tem um preço menor em relação à média de mercado, em contrapartida, ela tem uma quantidade de área locada maior. É bom, ruim, qual a diferença? O pessoal pensa assim, ele pode cobrar mais caro e ter menos locatário. Só que ao mesmo tempo aquela vacância que existe ali, não é só uma questão de não estar recebendo, mas também vai ter a vacância financeira, que você vai ter custos para manutenção, vai ter custos para tributos, para impostos, então e outros aspectos. Então, o que tem que fazer de fato é fazer uma conta para poder entender até que ponto esse eixo vale a pena, tá bom? Isso não dá para generalizar, é fundo por fundo. Inadimplência média em 0%. Isso é muito bom, muito positivo. Vamos lá para os vencimentos agora aqui dos contratos. A gente vai ver que os vencimentos dos contratos, eles vencem em 2025, começam a vencer em 2025, 21%. Agora aqui em 2023 tem bem pouquinho, 2%, 24, 1%, 26, 1% e em 2027 diante, 74%. Média dos contratos, 7,7 anos. Isso é muito positivo, porque a gente está vendo contratos longos, traz mais garantias para o fundo, porque caso houver um encerramento antecipado, há um recebimento também no valor proporcional ali dentro do ativo, tá bom? O revisional de contrato, né, a gente vai ver aqui, 2024 praticamente não tem, então vai ser a receita muito parecida com o que está agora, principalmente porque está 100% locado. 25 vai ter um total de 28% de revisão de contrato, para poder fazer o reajuste inflacionário, e a partir de 2028, 49%. Então, os meses de reajuste, ali, no geral, 65% IPCA em dezembro, para pegar o ano cheio, né? Pegar o ano completo ali, tá bom? Pessoal, agora aquele ponto que eu sempre menciono, né? É sempre assim, se você tem uma dívida e você tem um patrimônio bruto, essa dívida vai descontar do patrimônio, vai virar o patrimônio líquido, que é o patrimônio líquido do fundo. Qual que é o problema? Se você começa a ter vacância e você tem uma receita desse tamanho, de repente a vacância faz sua receita ficar desse jeito, e você tem uma dívida, o que acontece com essa dívida? Hoje ela tem uma proporção maior do que ela tinha antes, quando a vacância era menor. E é isso que penaliza muitas vezes os fundos de lajes, logística, que estão alavancados, que é esse caso. A gente vai enxergar aqui que, por exemplo, a própria sede da Globo, né, que é em São Paulo, tinha mencionado que era Rio de Janeiro, mas é em São Paulo, tem aqui, ó, eles tomaram crédito a IPCA mais 6,9, 6,95, com um vencimento em janeiro de 27, de 37, e um saldo devedor de 360 milhões, entre os outros aqui também. O que acontece? O saldo devedor total é 507 milhões. Beleza, então vamos ver o fluxo de pagamento? E depois a gente vai entrar na parte de receitas. 2024, por exemplo, ó, eles têm 44 milhões para pagar de principal e 42 milhões para pagar de juros e correção monetária. Então a gente está falando aqui de um total de 86 milhões e meio só para pagar juros e correção monetária. Isso em 2024, aí vai ter 25, 26, 27, até 2036. Beleza? Então essa dívida ela impacta não na receita, mas na despesa financeira, e gera menos resultado. Uma chance de vacância pode gerar um dividendo ainda menor. O mercado se assusta com isso, ainda mais quando você tem monoinquilino que representa muito forte um percentual da carteira. Vamos lá então para o resultado para a gente poder combinar esses assuntos. Vamos lá, resultado aqui de imóveis, ó, novembro de 23. A gente vê que foi feita uma receita de 9 milhões. Quando a gente vai para o resultado financeiro, a gente vai ver que o que aconteceu. O custo total, né, foi de 4 milhões e 900. O que aconteceu aqui, pessoal? Receita financeira gerou aqui um
um valor a debitar de 1.290.000 e uma despesa financeira de 3.600.000. Pessoal, pensa o seguinte, ó. Quanto que o fundo vai pagar ano que vem? 86 milhões de dívida. Quanto que ele recebe aqui por mês? 9 milhões. Então, você faz esses 9 milhões vezes 12, a gente já vê que amassa muito a possibilidade de dividendos. Porque a gente vai ter um resultado muito amassado, muito apertado. E é por isso que depois eu vou entrar aqui no valor patrimonial, por isso que o valor patrimonial fica achatado. Porque o mercado ele enxerga isso de maneira antecipada e sai do ativo. Beleza? Então, a gente vai ver o resultado total corrente, né? 3 milhões e 300. Beleza? Então, isso gera um impacto aqui para o fundo de maneira geral. Show de bola. Beleza. Então, a gente entrando aqui agora para a parte patrimonial, pessoal, o que acontece? Ó? O valor patrimonial do fundo está em 0,69. A gente vê aqui ó, que o patrimônio do fundo é 10,84. O valor patrimonial é 900 milhões, arredondando. E o mercado está jogando 30%, 40%, 30% para baixo, desculpa, em relação ao valor patrimonial, jogando para 600 milhões. Por quê? Esses riscos estão calculados, que são os riscos ali de ter um endividamento, esse endividamento você ter uma vacância e começar a corroer o caixa, entendeu? O endividamento ele já está batido no patrimônio, tranquilo quanto a isso. Mas a questão mesmo é olhar o quanto isso pode corroer. Porque a gente, imagina se tem uma vacância. É uma vacância que você para de receber, você vai ter que gastar mais, porque fica a vacância física, né? Que eu já mencionei ali anteriormente, e ainda vai ter que pagar os créditos. Então, isso é prejudicial. Olhando aqui para a participação, liquidez média diária, 1 milhão, 1 milhão e 100 por dia de movimentação, representa 0,57% do IFIX. Beleza? Olhando para dividendos, a gente vê que o dividendo está linear, tá, pessoal? Abaixo do ano passado, mas linear. E aí, pessoal, você vê o dividendo aqui, ó, 2022 para 2023, a gente vê que em 2022 pagava em torno ali de quase 7 centavos. E agora, a gente vê que começou o ano pagando aqui um pouquinho acima de 6 centavos. E agora está caindo aqui para quase 6 centavos. Parece pouco, parece 1 centavo, mas você vê em proporção, ele é impactante, né? Uma queda de dividendo que, se isso se acumula, acaba ficando muito ruim para quem é o cotista. Então é prestar bastante atenção nisso. Beleza? E só para lembrar, tirei as informações do Status Invest. Olhando aqui agora para histórico de rentabilidade, pessoal, tirei informação aqui do mais retorno. A gente vê aqui historicamente, né? O fundo entregou um total de menos 16%, contra um IFIX que entregou 10%, contra o IPCA que entregou 28%, IMAB 28,5%, que é o título do governo, né? O título de 5 anos do governo, a média, né? E o CDI, que deu 36%. Então, isso desde 2020. O fundo foi muito prejudicado, claro, teve aqui a questão da pandemia, mas ao mesmo tempo o fundo não vem conseguindo performar diante desse cenário de alavancagem, possível monoinquilino e também, se caso houver uma saída, um problema profundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e também ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos. Beleza? Um grande abraço, valeu!